volta com o Brasil Urgente para Campinas e região. E você que chegou agora, uma boa tarde, seja bem-vindo ao programa. Vários acidentes na rodovia Anhanguera deixaram o trânsito complicado em toda a região hoje de manhã. Nós temos imagens aí de um dos acidentes, foi o mais grave, este onde uma pessoa morreu. O acidente aconteceu por volta das 2 horas da manhã, próximo a Sumaré. De acordo com a polícia rodoviária, 2 carretas carregadas com material escolar se envolveram em uma colisão traseira. A suspeita é de que um dos motoristas tenha dormido ao volante. Um dos veículos perdeu o controle e acabou parando do outro lado da pista. Pela manhã, a rodovia já tinha sido liberada, mas havia cerca de 4 quilômetros de congestionamento. Por causa da curiosidade dos motoristas, isso é sempre comum. O pessoal diminui um pouco a marcha para observar o que aconteceu, o acidente. Já faz parte mais ou menos do reflexo da pessoa, mas gera, além de lentidão, risco de novos acidentes. É um problema realmente onde a polícia rodoviária tenta, ali sem muito sucesso, monitorar. Você vê quando tem um acidente assim, o policial desesperado, fazendo sinal para o pessoal andar mais rápido e as pessoas não têm jeito. A pessoa reduz a velocidade, diminui, muitos freiam em cima da hora para verificar o que está acontecendo. Aí está a carga toda espalhada na pista, infelizmente, uma pessoa acabou morrendo. E olha, em Piracicaba, a menina de 9 anos morre após ser atropelada junto com o avô por criminosos que fugiam da polícia. A garota foi levada com vida para o hospital, mas infelizmente não resistiu aos ferimentos. Alícia Manjavá, que acompanhou esse caso, traz aqui Marcão no telão. Ney, aperte o play. Ela estava com um dia normal, como ela sempre fica na casa dos avós dela, tanto que ela chama a avó e o vô de pai e mãe. Era 8 horas da noite. A menina Rainara Jamile Raimundo, de 9 anos, brincava com o avô, Ervaldo Carvalho dos Santos, enquanto os pais estavam na missa no bairro Novo Horizonte, em Piracicaba. Ao mesmo tempo, 3 homens agiam fora da lei. O que eles não esperavam é que a polícia iria perceber o crime que estavam cometendo. Depois de roubarem um carro importado e serem perseguidos pela polícia, os 3 criminosos perderam o controle do veículo e bateram neste portão de uma creche, exatamente onde a menina estava com o avô. Os 2 foram atingidos. Um dos bandidos ficou preso nas ferragens e os 3 acabaram presos. Este vizinho viu como tudo aconteceu, né? Como é que foi? Realmente. O carro subiu, sendo perseguido pelos policiais, fez o retorno, aí estava o avô, a neta que... O senhor disse que a menina chegou a passar por esse espacinho aqui, o senhor estava na janela e o senhor viu? Que passou, o corpinho dela passou pelo vão da ferragem. E ela foi parar lá dentro da creche? O corpo dela voou lá embaixo, o do avô também. Depois ele levantou procurando o corpinho dela, da menina embaixo do carro, o pessoal também, mas ela estava lá. Gravemente ferida, Rainara foi levada ao hospital. Seu Ervaldo encaminhado ao pronto-socorro e a saúde dele está estabilizada. A primeiro momento eu achei que tinha sido um atropelamento, não de tantas proporções. Quando eu cheguei no local havia várias viaturas. A menina, que estava com um coágulo na cabeça, o ligamento de uma perna rompido e ainda corria o risco de ter que amputar a outra perna, passou por uma cirurgia para reconstruir a bacia. Mas poucas horas depois do acidente, não resistiu e morreu. Necessitava de muito sangue, tinha 10 bolsas de sangue, ela tinha tomado as 10. A enfermeira pediu para a gente poder fazer uma mobilização de quem pudesse ajudar a doar sangue. A gente começou a fazer essa mobilização, redes sociais, amigos, e onde eu recebi a notícia, pedido para mim vir para o hospital, onde eu recebi a notícia que minha filha tinha acabado de falecer. Guilherme Pereira da Silva e Diego Torati foram encaminhados ao Centro de Detenção Provisória de Piracicaba e devem responder por homicídio tentado. O menor de idade que estava com eles foi apreendido. Um tem um filho de 4 anos, a mulher está grávida. Eu gostaria de perguntar para essa mãe, se fosse o filho dela no lugar da dor que eu estou sentindo, a minha família está sentindo, em perder uma criança doce, uma criança alegre, como vai ser a nossa vida a partir de agora, sem a pequena Rainara, se fosse o filho dela. É isso, cadeia nos 2 e infelizmente o menor vai ser solto daqui a pouco, claro. Não tem outra alternativa enquanto essa lei continuar assim como está. Menor
é apreendido, fica à disposição do Juizado da Infância e da Juventude. Não há outra alternativa senão aplicar a lei. A Justiça, claro, da Infância e da Juventude vai colocar aquela punição socioeducativa, no máximo 3 meses, depois está na rua. E assim como todos os casos, voltam a cometer o mesmo tipo de delito ou até delitos mais graves. Agora aí você imagina a situação desse avô passeando com a neta e ser brutalmente, né, quando do nada, atropelado, ele levanta ali, né, tal, se levanta, verificando se machucou, se não machucou, vai ver a neta está super machucada, foi em estado grave para o hospital, tinha, como relatou a Alicia, logo pela manhã tinha essa notícia, né, que o estado era gravíssimo e a possibilidade de amputar uma das pernas, quer dizer, já seria uma sequela terrível e traumatizante para uma criança. Mas, infelizmente, a coisa acabou pior ainda, ela acabou não resistindo aos ferimentos e morrendo. Agora, os bandidos não estão nem aí, viu? Você pensa que eles estão preocupados, que eles vão ficar, vão querer pedir desculpa para a família? Você pensa que o bandido vai ficar consternado com isso ou arrependido? Absolutamente. Essa é a vida deles. Já não basta todo o trauma, o sofrimento que ele causa, que o bandido causa na hora de abordar uma vítima, para assaltar, para fazer qualquer coisa, não basta todo o trauma que esse pessoal causa à vítima, ainda tem essa questão de quando estão em fuga, não tomam conhecimento de nada e acabam aí cometendo acidentes dessa natureza. Acabaram atropelando 2 pessoas e matando uma delas. É realmente lamentável e às vezes a gente fica perguntando, né? Se não está na hora de, pelo menos, o Brasil discutir de uma maneira mais séria a questão de prisão perpétua, a questão de pena de morte. Pelo menos ter uma discussão séria. Não é ficar falando só e fazer um plebiscito, colocar na lei, fazer uma audiência pública, uma coisa mais efetiva com relação a isso. Olha, em depoimento emocionante, o pai da garota lembra que a filha era carinhosa e ajudava a cuidar das irmãs mais novas. Vamos acompanhar aqui a continuação desta reportagem. Ney, aperte o play. Não sei como vou dar essa notícia pro meu sogro tem problema no coração, tem marca-passo no coração, minha sogra problema no coração, minha esposa precisou ser medicada aqui, eu tive que levar minha esposa às pressas, está até agora em estado de choque. Agora tem que chegar para minha esposa e avisar para ela que a filha mais velha dela morreu. O desespero é de um pai que acabou de perder a filha de apenas 9 anos. Rainara Jamile dos Santos Raimundo era a mais velha das 3 meninas que juntas sempre cuidaram uma da outra. Se eu fosse comprar uma coisa para um, o outro respondia, ó, tem que comprar para a Mili, tem que comprar para a Giovana, tem que comprar para o Samuel. Muito apegada com meu sogro. Tanto que os meus filhos chamam meu sogro e minha sogra de pai e mãe. Sorridente, a garota tinha muitos sonhos. Ao mesmo tempo que queria ser dentista, também pensava em ser advogada. Mas antes que terminasse os estudos, teve a vida interrompida quando estava com o avô nesta calçada no bairro Novo Horizonte, em Piracicaba. Atropelada por um carro onde 3 criminosos fugiam da polícia, Rainara ficou gravemente ferida e morreu. Infelizmente faleceu, que a gente sente muito, que a gente viu criar desde criança. Inconformado, o pai da criança sofre ao pensar como vai ser a vida sem a filha. Vai ser muito difícil, porque nada vai conseguir repor ela. Nada, sempre vai estar faltando algo. Quando a gente sair, vai ver que está faltando uma. Quando a gente for pro clube, vai estar faltando aquela que fala assim, pai, eu vou olhar os meus irmãos, pai, vamos brincar. Eu não vou ter mais essa. Agora eu tenho que me contentar com a minha Giovana e com o meu Samuel, porque a minha Jamile, por causa de 3 vagabundos, eu perdi a minha filha. Olha, nossa solidariedade a esse pai de família e a todos os parentes dessa menina, né, para que Deus conforte esse pessoal, né, esses familiares, esse pai, num momento tão difícil quanto este, né, para tentar ajudar um pouco a ultrapassar essa fase. Só Deus mesmo para fazer com que essas pessoas tenham um pouco de conforto nessa hora. Felizmente, os responsáveis foram presos, né, mas a gente sempre acha que a punição, seja qual for dada, é pequena demais para esses bandidos que não tomam jeito e quando cumprem a pena voltam para a rua e retornam cometendo o mesmo tipo de delito. É cada vez pior, cada vez mais violento.
A gente pediu para o telespectador do Brasil Urgente falar conosco e muita gente entrou em contato pelos canais remotos aqui do Brasil Urgente. O Edson Ardito está pedindo pena de morte urgente para esses assassinos. A Prila Helena chama de canalhas e diz que precisam arranjar um emprego. Isto sim é revoltante, segundo a nossa telespectadora. O Gilson Ribeiro diz que, infelizmente, esse infrator vai ficar impune. Mais uma vez, tem menor de idade envolvido no crime. Estes alguns dos comentários dos telespectadores do Brasil Urgente que entraram em contato conosco. Infelizmente, não vamos ter tempo de divulgar todos aqui. De qualquer maneira, a gente agradece de antemão pela gentileza da participação. Mas é realmente revoltante. Eu não tenho dúvida que se houver uma discussão séria no Brasil e ouvir a comunidade, ouvir a população com relação ao endurecimento de penas contra esses marginais, não existe dúvida que a população vai dizer sim, que a população vai apoiar. E olha, os pais de um bebê que morreu com um coágulo no cérebro acusam profissionais do hospital de Indaiatuba de erro médico. A criança de apenas 3 meses passou por várias avaliações clínicas, mas cada uma delas teve um diagnóstico diferente. Quando o problema foi detectado, já era tarde demais. Alicia Manjavac acompanhou o drama desses familiares. Traz aqui pra gente no telão, Marcão. Ney, aperte o play. Tenho 2 meninas. Meu menino, o único que a gente sempre quis, era desejado, era querido, então não tem como conformar. Foram apenas 3 meses de vida. O pequeno Rodrigo de Oliveira nasceu no dia 10 de outubro, neste hospital de Indaiatuba. Mas o pouco tempo que esteve ao lado dos pais foi de puro sofrimento. Com 9 dias, o bebê parou de mamar. Sem saber o que estava acontecendo, a mãe Débora de Paulo Lopes o levou ao hospital, onde os médicos constataram que ele estava desnutrido e com infecção urinária. Quando ele pediu um exame de sangue, e daí chegou o resultado, ele olhou e pediu um segundo exame de sangue. Aí ele pegou e liberou a gente. Uma semana depois, ao invés de melhorar, o menino piorou. Estava com meningite. Mais um tratamento foi iniciado, até que a mãe percebeu que a cabeça do Rodrigo estava um pouco maior. Novos exames foram feitos e foi constatado que havia um coágulo na cabeça dele. Aí a gente foi ver, o médico falou que ele teve uma hemorragia, nível 2, que o corpo poderia ou não absorver o sangue. E o que aconteceu foi que o corpo não absorveu e por causa disso ele teve que colocar uma válvula, né? Quando a família achou que finalmente o pesadelo havia acabado e foi ao hospital para tirar os pontos da cirurgia, mais uma vez, segundo eles, os médicos falharam. Chegou lá, a enfermeira tirou todos os pontos menos um. Porque ele estava se mexendo muito, ela falou que não iria se arriscar a tirar aquele ponto, que poderia acabar cortando a cabecinha dele. Pediu para eu passar na pediatra, o pediatra faria um relatório e eu ia no pronto-socorro para retirar esse pontinho que ficou. Eu passei para ele, ó, doutor, esses pontos. Ele falou assim, ó, eu acho que não tem problema. Você pergunta para a pediatra, que é especialista no caso dele, ela vai te responder. No dia 4, eu passei com ela. Falei, doutora, tem algum problema ficar esses pontos? Eu passei com a enfermeira, ela pediu para eu pedir para a senhora um relatório para tirar. Ela falou assim, mãe, não precisa se preocupar, que isso o corpo vai expelir. Com a certeza dada pela pediatra de que não teria problema a criança permanecer com um ponto na cabeça, Débora voltou para casa. Mas pouco tempo depois, descobriu que por causa do ponto, uma bactéria havia infectado o menino. Novamente, ele precisaria passar por uma cirurgia. Mas antes que ela acontecesse, o pequeno não aguentou e morreu no dia 20 de janeiro. Tinha uma moça que estava no mesmo quarto que eu, falei assim, chama a enfermeira, por favor, que era ali do lado, né? E eu fiquei ali com ele. Na hora que ela pisou na porta, ele virou o olho assim, daí ela já me puxou assim, de perto dele e começou a tentar ressuscitar ele, aí o pediatra já veio também. E já ficaram ali 50 minutos tentando ressuscitar ele, sabe? Deram injeção de adrenalina para ver se ele voltava, tudo mais. Só que não adiantou.
Bastante emocionada, a mãe não se esquece das palavras frias do médico. Falou assim, ai mãe, essas coisas acontecem, é normal, pode acontecer com qualquer um, né? É uma pena que aconteceu com ele. Aí porque eu falei assim, bom, vocês já sabem a causa da morte, né? Ele morreu de doencefalia, não vai precisar fazer autópsia. É claro que isso merece uma apuração do Conselho Regional de Medicina e também até é provável uma sindicância interna, pelo menos, neste hospital. E também a entrada da polícia para investigar o caso. A gente entrou em contato com o hospital de Indaiatuba, mas até agora não tivemos resposta. A nossa produção está ainda em contato com esse pessoal para saber exatamente o que eles têm a dizer com relação a essa acusação desses familiares, desse bebê, mas por enquanto nenhuma resposta. O fato é o seguinte, a investigação precisa ser feita porque existem aí elementos que tornam a história um pouco obscura. Uma criança que esteve várias vezes, teve o atendimento, foi encaminhada, aí voltou para casa, faz uma coisa, fecha um diagnóstico, fecha outro, dá ponto, manda para casa de volta, retorna para tirar o ponto, deixa um ponto lá, e foi justamente depois uma bactéria que pode ter sido causada por conta desse ferimento, desse curativo que não foi feito, e aí acabou morrendo, teve que internar às pressas e não conseguiu dar jeito. Tem algumas informações, tem alguns elementos nessa história que, no mínimo, deixam dúvidas sobre esses procedimentos médicos tomados em relação ao atendimento dessa criança. Não dá para cravar com segurança que foi erro médico, falta ou imperícia ou imprudência ou qualquer coisa dessa natureza, mas que existem indícios que merecem ser averiguados, serem investigados, isso sim. Isso sim, porque não é normal. Uma coisa é dar um mal súbito, é a criança engasgar, é uma operação de urgência, é dar algum problema, você levar no hospital e a equipe médica não conseguir. Outra coisa é um bebê saudável, com um histórico desse, que foi atendido várias vezes, até chegar um dia, dar uma pane, um problema mais grave, leva para o hospital e não dá tempo de socorrer e morre. Então, realmente, no mínimo, precisa ser investigado. Nós temos informações, Vini, pelo menos, se houve aí a abertura de uma sindicância interna, ou se o Conselho Regional de Medicina está em cima desse caso ou não? Ainda não temos essa confirmação, portanto, se as autoridades, né, que cuidam, tanto a autoridade de classe, quanto o Conselho Regional de Medicina e também a polícia e ainda a própria administração do hospital, para tentar verificar exatamente o que aconteceu, as circunstâncias da morte deste bebê. Eu acho que além da dor que essa família está sentindo, os pais merecem sim uma resposta efetiva, merecem uma resposta para saber o que aconteceu. E olha, o bebê que nasceu com aparência saudável, como a gente viu nas imagens, lutou pela vida enquanto pôde. A mãe esperava que o menino se transformasse no homem da casa. Vamos acompanhar a continuação desta reportagem. Ney, aperte o play. Você olha assim, você lembra, sabe? Parece que vão ligar do hospital e falar, ó, vem buscar seu filho. É complicado, só que infelizmente tem que ficar forte, né? Pelo menos aparentemente, porque tem as meninas para cuidar, que ainda são crianças, não sabem de nada, né? Tem que cuidar delas. É com lágrima nos olhos que esta mãe não se conforma com a perda do primeiro filho menino. Rodrigo de Oliveira nasceu com 2,2 kg e 44 centímetros. Ainda pequeno, parecia forte e tinha tudo para ser o homem que iria cuidar das duas irmãs. Eu gostava de morder o pescocinho dele e apertar a bochechinha dele. Ele fazia um biquinho. No berço e no armário ainda estão as roupinhas, sapatinhos e brinquedinhos do bebê. Mas apesar de lutar tanto pela vida, vencendo uma infecção urinária, desnutrição, meningite e um coágulo na cabeça, aos 3 meses de vida, Rodrigo morreu depois de pegar uma bactéria. Para os pais, o problema aconteceu porque um ponto foi deixado na cabecinha dele pelos médicos deste hospital.
Inconformada e certa de que houve erro médico, a família pediu explicações aos responsáveis. Nestas imagens feitas pelo celular da mãe, é possível ver a pediatra que, segundo Débora, afirmou que não teria problema se o filho dela continuasse com o ponto na cabeça. Durante a conversa, ela praticamente confirma uma possível falha, dizendo que sabia do risco da infecção. Eu perguntei para a senhora se precisava tirar aquele ponto, que eu precisava de um relatório para poder tirar. A senhora falou que não, que o corpo ia expelir. Quando você viu aquele dia, o ponto estava sequinho, a cabeceira estava bonitinha, não tinha vermelhidão, não tinha pulso, não tinha nada. Eu perguntei se teria algum problema aquele ponto ficar ali. Como não tinha, se ele pegou a infecção pelo ponto, como não tinha problema? Sem o filho que tanto esperavam, os pais pretendem agora processar os responsáveis. A gente vai entrar com processo contra o Estado ou contra o hospital. O advogado orientou a gente a pegar os papéis e dar entrada no processo. Terrível. Vamos torcer para que isso seja esclarecido. Olha, mãe e filho são feitos reféns por 3 horas durante o sequestro relâmpago em Indaiatuba. Nós estamos em contato com a repórter Lívia Campos, que tem mais informações sobre esse caso. Olá, Lívia, boa tarde. Boa tarde, Sena. Boa tarde a todos que acompanham o Brasil Urgente. Eles foram mais uma vítima, né? Mãe e filho foram vítima da gangue da Batidinha. Eles estavam na estrada entre Souzas e Joaquim Egídio, quando um carro veio e bateu de frente com o carro que eles estavam. Logo, eles estavam em 4 indivíduos, um deles armado, já fizeram os 2 reféns, entraram todo mundo no carro que eles estavam e saíram sem rumo. Segundo a vítima, eles estavam todos apavorados, dizendo que tinham acabado de sair da cadeia, sem rumo, querendo a direção para o centro de Campinas. Ela deu as coordenadas e eles foram parar, ligaram para alguém de dentro do carro que falaram que eles tinham que ir para a estrada do Figueira do Lago, que foi onde eles foram parar. Neste local, eles abandonaram mãe e filho em poder de um deles, de um dos criminosos que estava armado, e entraram no meio do matagal. Neste momento, um cidadão que passava por ali achou estranha a atitude e acionou a guarda municipal, Sena. E aí, a guarda foi até o local, encontrou os 3 no meio do matagal. O indivíduo, ainda o criminoso, atirou contra a guarda, ninguém ficou ferido e saiu correndo sem direção. No momento, a guarda não capturou ele ficou foragido por mais cerca de 1 hora e foi encontrado nas proximidades do aeroporto de Viracopos. Mãe e filho foram encaminhados a Indaiatuba, junto com a guarda municipal, não foram feridos, não ficaram feridos, não fizeram mal algum a eles. E o Jonathan de Lima Feliz, de 18 anos, que fez a família refém, a mãe e filho refém, esse que a gente vê nas imagens, já foi capturado e está preso. Tem notícias que o carro dela está circulando também na região de Viracopos e a qualquer momento a guarda de Indaiatuba acredita que vai capturá-los também os outros 3 indivíduos, Sena. Ok, muito obrigado, Lívia, pelas suas informações. Então, portanto, esse caso, felizmente, um deles foi preso aí. Agora, a gangue da Batidinha, viu? A gangue da Batidinha é um problema que está se espalhando pela região metropolitana de Campinas. São aqueles bandidos que cometem um acidente na traseira do carro, o motorista desce para ver o que aconteceu, para tirar satisfação, para verificar se amassou muito o para-choque ou para-lama e acaba sendo rendido pelos assaltantes. É um problema, tem que tomar maior cuidado no trânsito. Olha, um homem é encontrado morto em viaduto movimentado em Campinas. O repórter Felipe Pereira está na linha com mais informações sobre esse caso. Boa tarde, Felipe. Oi, Sena. Boa tarde a você, boa tarde a todos. Esse crime que aconteceu ali na região da Álvares Machado, bem perto do viaduto Miguel Vicente Cury. Ainda não se sabe, Sena, a identificação dessa pessoa. A identificação ainda não foi feita, pelo menos não foi divulgada ainda pela polícia. Agora, esse caso chama muita atenção, viu, Sena? Porque era um homem que estava numa cadeira de rodas, que ele foi morto aí na madrugada de hoje. 2 sacos plásticos estavam envolvidos na cabeça dele. Os pés e as mãos estavam amarrados e, segundo a perícia, ele acabou morrendo asfixiado e ainda recebeu pancadas na cabeça antes de morrer. Ainda segundo a polícia, Sena, antes dele ser morto,
ele teria brigado com a companheira, o que teria revoltado moradores de rua, que são suspeitos do crime. Inclusive, essa pessoa, na questão também, seria um morador de rua ali daquela região. A cadeira de rodas foi encontrada a cerca de 300 metros do corpo, aí já próximo à linha férrea, ali na região do viaduto Miguel Vicente Cury. A mulher foi levada com ferimentos para o Hospital Mário Gatti. Agora, não se sabe se esses ferimentos foram feitos pelo companheiro morto ou então pelos moradores de rua. É um mistério realmente isso que aconteceu na Rua Álvares Machado, bem no centro de Campinas. Sena. Ok, muito obrigado, Felipe Pereira, pelas suas informações. Bom, agora o Brasil Urgente faz um rápido intervalo. Não saia daí, a gente volta já.